Hoje falarei de aviação, do que poderemos esperar do anúncio das 9 localizações para o novo aeroporto de Lisboa e também do início formal do processo de privatização da TAP. Começa agora mais um Turismo em Destaque, mas antes disso, subscreva o meu canal e mantenha-se a par sobre tudo o que mais importante acontece no turismo, em Portugal e no mundo. Cá estou de volta ao tema do aeroporto, agora com as várias localizações possíveis, de acordo com aquilo que foi anunciado na semana passada pela Comissão Técnica Independente. Se será desta que colocaremos um ponto final numa história com quase 60 anos, é algo em que eu quero acreditar, mas que, sinceramente, temo que não irá ser. E vejamos porque é que não será. Antes de mais, dar aqui uma palavra à Comissão Técnica Independente, porque com tanto barulho, com tanto ruído em torno do seu trabalho, tem acabado por passar uma mensagem meritória e pelo menos compreensível para todo o país das várias fases em que vai intervir. Primeiro, na recolha dos contributos, depois uma segunda fase onde definiu os critérios e efetuou uma primeira triagem acerca das localizações possíveis, que foi aquilo que aconteceu na semana passada, e agora, lá mais para o final do ano, emitirá o seu parecer, ou se quisermos, apresentará a sua ou as suas propostas de localização para o novo aeroporto de Lisboa. E este trabalho tem ainda mais relevo porque nós não nos podemos esquecer que ele à partida já estava condicionado pelas 5 localizações que, ainda em finais do ano passado, o Conselho de Ministros definiu e decidiu. E definiu e decidiu sem indicar ou sem justificar qualquer critério que suportasse essas 5 localizações. A essas localizações que o Conselho de Ministros definiu, veio agora a Comissão Técnica Independente adicionar mais 4, portanto passando a um total de 9, sendo que, ironia das ironias, uma delas é a de Rio Frio, conjuntamente com o Poceirão. Rio Frio esse que, como se sabe, aqueles que têm e que acompanham este assunto há mais tempo, certamente estarão recordados, foi a primeira possibilidade e a primeira escolha, ainda no início dos anos 70, portanto em pleno estado de novo, para a localização do novo aeroporto. Localização essa que perdurou até quase ao final da década de 90, altura em que vários estudos de impacto ambiental vieram demonstrar que a extensão do montado e dos aquíferos existentes tornava e motivava problemas ambientais graves e, portanto, haveria que alterar a localização e foi aí, a partir daí, que apareceu a opção OTA. Depois também a Comissão Técnica Independente definiu 10 critérios que devem presidir à localização do novo aeroporto, os quais eu subscrevo integralmente e, sobretudo, permite-me aqui destacar aqueles que também a própria Comissão relevou como sendo os 3 principais, que é a distância do aeroporto ao centro de Lisboa, tendo em conta que a média europeia é de 22 km, isto é, essa é a distância média de um aeroporto ao centro da principal cidade que serve. Também a existência de infraestrutura ferroviária que possa ser utilizada ou que esteja planeada para ser executada. Isto porquê? Porque hoje em dia um aeroporto tem que estar dentro de um conceito de intermodalidade, porque não recebe apenas passageiros, também recebe carga e, portanto, é uma enorme plataforma logística que tem que estar servida e apoiada por outros meios de transporte. E, finalmente, o terceiro grande critério é a área de expansão, que a Comissão diz que no mínimo deve ter 1000 hectares. Isto para quê? Exatamente para precaver uma evolução modular da infraestrutura para que não tenhamos problemas ou constrangimentos de limitação de capacidade, como, por exemplo, estamos a ter agora com o Humberto Delgado. Naturalmente que há, se quisermos, um quarto grande critério que está sempre subjacente e que é importantíssimo a tudo isto. Aliás, tem sido ele o grande condicionador de todo este processo, que é o critério ambiental. Mas esse, quer a gente queira, quer não, estará sempre não só omnipresente, como acabará sempre por ser beliscado, uma vez que hoje em dia é completamente impossível, como sabemos, construir qualquer aeroporto novo de raiz sem que hajam impactos ambientais. Mas para além destas situações, a Comissão Técnica Independente veio também anunciar que irá apresentar soluções que contemplem 3 grandes aspectos. O primeiro tem a ver com a resolução do problema da limitação a curto prazo da capacidade do aeroporto Humberto Delgado. E aqui
devo desde já dizer que considero que a Comissão perdeu, na semana passada, quando do anúncio destas localizações, uma grande oportunidade para instar à urgência do início das obras no aeroporto Humberto Delgado e também para que se cumpra aquilo que já há alguns anos está definido e decidido, que é transferir a aviação privada, aos jatos privados, para o aeroporto de Tires. O segundo aspecto que a Comissão se propõe é ter uma solução para a fase de transição entre infraestruturas. Mas não avança e, aliás, esta fase nem vai sequer ser muito fácil, até porque, como nós sabemos, não se pode obrigar nenhum operador aéreo a mudar de aeroporto com o qual ele tem contrato. É assim que dizem as regras da aviação e, portanto, só isso poderá acontecer por livre e espontânea vontade das companhias aéreas ou então, caso venham a surgir novas rotas com novas autorizações de aterragem e decolagem, e essas aí sim já poderão ser feitas ou realizadas com a nova infraestrutura. E finalmente, o terceiro grande aspecto é, no fundo, a razão de ser da criação desta própria Comissão, que é assegurar uma opção estratégica de longo prazo para a própria localização do novo aeroporto de Lisboa. Claro está que daqui resulta mais do que evidente que o racional da Comissão não é favorável a uma solução dual, isto é, de dois aeroportos, porque ela significa, para usar as palavras da própria Comissão, a partição do tráfego, logo a diminuição do potencial hub. Ora, tudo isto quer dizer uma coisa: por mais e melhores que sejam as propostas da Comissão Técnica Independente, a decisão final da localização do aeroporto será sempre, mas sempre, política, como aliás é óbvio e como aliás eu sempre tive a oportunidade de alertar e sublinhar. E essa decisão vai ser sempre considerada pela capacidade do país ter ou não ter dinheiro para construir um novo aeroporto. É que, aliás, foi exatamente por isso que, a dada altura, apareceram as soluções duais, agora aparentemente descartadas, porque na altura não havia, nós não nos podemos esquecer que estávamos em plena crise financeira e depois estivemos envolvidos no período de assistência pela Troika e, portanto, não havia dinheiro para fazer um aeroporto de raiz e teve que se optar por soluções mais em conta. No entanto, neste aspecto, nós não podemos nem devemos esquecer o papel da ANA, isto é, da empresa concessionária, no meio de tudo isto. É que, por contrato, como todos já sabemos, só está prevista a solução de Humberto Delgado com o Montijo, isto é, uma solução dual que agora, aparentemente, está descartada. Portanto, qualquer outra solução irá sempre ou acabará sempre por motivar uma de duas coisas. Ou ir além da área de exclusividade da exploração aeroportuária detida pela concessionária, como se sabe é um raio de 70 km em redor de Lisboa, e aí só duas destas localizações é que poderão servir, Pegões, que está a pouco mais de 70 km, e Santarém, que está a pouco mais de 90 km, mas estaremos sempre a falar de um contrato com um novo concessionário. Ou então, renegociar o contrato com a atual concessionária, isto é, com a ANA, que com certeza quererá negociá-lo num duplo aspecto, quer na sua duração. Neste momento o contrato que está em vigor tem uma duração de 50 anos e já decorreram sensivelmente uma década e, portanto, quererá estender para além dos 40 anos que ainda terá pela frente e também quererá negociar as taxas de operação aérea que poderá cobrar, porque é a conjugação destes dois aspectos que irá, de alguma forma, ajudar a atenuar o investimento ou a recuperar o investimento que, entretanto, tiver que efetuar. E isso não são aspectos de sumenos, já que são aspectos que poderão, a longo prazo, poder vir a pôr em causa a competitividade de Portugal enquanto destino turístico. No entanto, e apesar disto, é bom termos também a noção que haverá sempre, mas sempre necessidade de investimento público em múltiplas infraestruturas, nomeadamente em acessos rodoferroviários. Ora, depois de referir todos estes pontos, que, como se vê, todos eles também são pertinentes, vejamos agora porque é que eu comecei por dizer que temia que este ainda não fosse o ponto final para uma história com quase 60 anos. E disse-o por três grandes ordens de razões. A primeira, porque a própria Comissão Técnica Independente define critérios, mas avança com possíveis soluções que contrariam exatamente esses mesmos critérios, lançando aqui uma enorme confusão. Veja-se, por exemplo, aquilo que se passa na distância do que o aeroporto deve ter do centro da cidade, quando aprova localizações muito para além dessa distância recomendada. Em segundo lugar, ou segunda grande ordem de razões, porque se baseia
numa solução de hub, ou seja, prefere uma solução não dual, esquecendo-se que a existência do hub não depende do aeroporto, mas antes sim do operador, ou se quisermos, da companhia aérea. Ora, se entretanto a TAP for vendido, tal situação ficará naturalmente comprometida, quer no médio, quer no longo prazo, e será até muito provável que não venhamos a ter necessidade de um novo aeroporto, ou seja, que o Humberto Delgado seja suficiente para as nossas necessidades. E a terceira grande razão é porque, como se vê, fala-se muito, estuda-se muito, mas o facto é que o país continua há décadas sem uma estratégia, sem uma política para a aviação, culpa dos sucessivos governos, da política e dos políticos, mas também, é bom que se diga, perante um silêncio ensurdecedor, sobretudo nesta última década e meia, da quase totalidade dos agentes da atividade económica a quem essa estratégia mais importa e interessa, que são os do turismo. É que não basta reclamar ou clamar pela necessidade de um novo aeroporto, isso é mais do que óbvio. O que seria útil é que houvesse uma posição clara sobre qual a melhor da sua localização que servisse os interesses da atividade turística, nomeadamente uma destas 9, e também uma pressão constante para que de uma vez por todas se definisse a tal estratégia, a tal política para o setor da aviação, desde logo considerando como parte integrante e peça fundamental da atividade turística. Em síntese, o país continua entretido a brincar aos aviões e aos aeroportos, esquecendo-se que está a brincar com coisas muito, mas mesmo muito sérias, ou seja, com o futuro do nosso turismo, com o futuro da nossa economia, com a nossa própria soberania e dando sempre, ou aparentando estar sempre a dar passos em frente, mas esquecendo-se que está perigosamente a caminhar em direção ao precipício. Sobre a realização das duas avaliações independentes agora anunciadas pelo Governo e que serão, no fundo, a antecâmara do início do processo formal de privatização da TAP, já que o informal há muito que está na praça pública, vale a pena referir que estamos perante um procedimento obrigatório nos termos da lei. Aliás, julgo que será até mesmo um mero expediente, uma mera atualização dos estudos já existentes, já que certamente eles terão sido feitos para a quando da elaboração do plano de reestruturação da empresa, que foi apresentado e aprovado por Bruxelas, e também a quando da decisão do próprio Governo de resgatar a companhia, injetando-lhe 3,2 mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes, isto é, de dinheiro de todos nós. Mas tal como referi relativamente ao aeroporto, creio que também aqui devemos esperar o melhor, mas, sinceramente, temer o pior. Aliás, devemos temer muito, mas mesmo muito pior, pelo menos a julgar por aquilo que se tem passado na Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, a que só temos assistido, como o país inteiro tem visto, atrapalhadas, a ignorância, a incompetência, a ingerência política, a falta de bom senso e até, em alguns casos, a insanidade ou a falta de racionalidade em algumas decisões, isto para já não referir mentiras, omissões propositadas e outras ações e opções que nem sequer aqui me atrevo a qualificar. O triste de tudo isto é que o resultado está à vista de todos e cada dia que passa aumenta ou agrava-se um pouco mais. Para aqueles que me acompanham mais de perto, sabem que já muito aqui tenho falado acerca da TAP e da sua privatização. No entanto, vale a pena aqui recordar alguns pontos pela sua importância. Desde logo é bom dar à empresa paz. E quando digo paz, digo sobretudo paz naquilo que diz respeito à sua gestão sem qualquer ingerência política. E para isso é preciso tempo. Tempo para que tudo se acalme e para que o foco seja colocado no seu devido sítio. Ora, acelerar todo este processo não será bom, nem sequer útil. Aliás, o que seria bom e o que seria útil seria terminar com os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque o que se lá está a passar é mesmo mau, mas mesmo muito mau, e só desvaloriza a empresa e pode levar, aliás, se não levar, pelo menos devia levar, a mais demissões no governo, o que pode atravancar novamente o processo de privatização ou até mesmo conduzir a um desfecho político ainda mais gravoso, voltando a baralhar todo o processo. Percebe-se também, por outro lado, que, à luz das regras comunitárias, haja muito empenho por parte do governo na busca de um parceiro europeu, pois será ele que tem que obrigatoriamente deter a maior parte do capital. Veja-se aquilo que se passou no anterior processo de privatização, em que o Sr. Neilman teve que arranjar um parceiro europeu, neste caso até conseguiu arranjar um parceiro português para a Atlantic Gateway, para assim garantir esta regra.
Só que limitar as possibilidades aos 3 grandes grupos europeus de que se tem vindo a falar, a Lufthansa, a Air France KPLM e o International Airline Group, como se sabe, integra, entre outros, a Iberia e a British Airways, como o governo tem andado a fazer, quanto a mim, não só desvaloriza a empresa, como demonstra bem a incapacidade do próprio governo nesta matéria, que parece que anda a brincar às grandes empresas, não sabe bem se há de vender ou com quem há de fazer negócio, no fundo, anda completamente perdido. E anda tão perdido que nem sequer olha para outras geografias na busca de outros ou novos, se quisermos, potenciais interessados. E nem sequer o olha à sua volta, porque se o fizesse, veria o que é que a Iberia fez com a angolana TAG e o que levou esta a fazer com a brasileira GOL. Ou seja, no fundo, a Iberia já está no terreno com uma estratégia muito clara que dá para, como sendo um pau de 2 bicos, dá para os 2 lados, dá para o lado do caso de ser vencedora no concurso da privatização da TAP ou para se proteger caso não seja vencedora ou não fique ligada à TAP. E nós, enquanto país, continuamos hoje, tal como há décadas, sem uma estratégia e sem uma política para a aviação. E anda todo o Portugal a falar em novos aeroportos e da privatização da empresa que, no fundo, justifica o hub de Lisboa, tudo isto em simultâneo. Será que já alguém terá percebido que tudo isto acaba por estar interligado? Que se, por exemplo, um comprador europeu ficar com a TAP e for até um destes 3 que aqui referi, mais tarde ou mais cedo, lá se vai o hub e lá teremos nós que ir apanhar o avião de longo curso a um qualquer ponto da Europa? E por isso não precisaremos de nenhum novo aeroporto? E que se calhar também por isso muitos dos fluxos turísticos de longo curso que estamos a receber paulatinamente irão decrescer porque vão ser confrontados com novas alternativas e opções? Mesmo este coelho da transição energética e dos combustíveis sustentáveis que agora o governo veio apressadamente tirar da cartola, sinceramente, não convence. Para quem anda há muito ligado a estas coisas da aviação, sabe que o setor está a dar passos muito grandes em direção à sustentabilidade e ao uso do SAF, do Sustainable Aeronautic Fuel, que é cada vez mais frequente entre muitas companhias aéreas e sendo que até algumas delas já fizeram investimentos significativos, quer no seu desenvolvimento, quer na sua produção, quer até mesmo na sua aquisição. Portanto, tudo isto e também, e muito mais, também naquilo que diz respeito à privatização da TAP, vai indiciando que nós vamos dando passos diferentes, mas sempre em direção ao precipício. Conto com a sua companhia na próxima semana. Até lá, saúde, paz e já sabe que pode sempre ver, rever ou partilhar os meus comentários, bastante para tal carregar no botão preto que diz subscrever, aqui mesmo por baixo da minha imagem.